pessoal! Hoje, dia 12 de novembro, é o dia do psicopedagogo. Sim, você sabia que existe o dia do psicopedagogo? Pois então, eu vim aqui aproveitando esse dia especial que se comemora o dia do psicopedagogo para conversar um pouquinho sobre vocês, sobre quem é esse profissional. Então você, pai, mãe, educador, professor, às vezes se pergunta qual é o papel do psicopedagogo na educação. Então, o psicopedagogo é o profissional responsável pela aprendizagem de forma ampla. Como ele é responsável pela aprendizagem, ele é responsável por estudar tanto a aprendizagem, como ela acontece, como também os seus desvios, verificando, no caso dos desvios, das dificuldades, como proceder para que se retome o processo de aprender do indivíduo que apresenta alguma dificuldade. Então, o psicopedagogo é o profissional que estuda a aprendizagem e ele pode trabalhar em âmbito clínico, como também institucional. Sendo que em âmbito clínico, ele trabalha geralmente em uma clínica, atendendo de forma individualizada, ou também ele pode atender de forma grupal, como também ele pode ser um psicopedagogo institucional, que trabalha em uma escola, geralmente, ou em uma outra instituição. O psicopedagogo clínico também pode trabalhar em hospitais, em empresas, como também o psicopedagogo institucional pode trabalhar não só em escolas, mas também em instituições que existam aprendizagem. E qual é a instituição que não existe aprendizagem, não é mesmo? Mas qual seria basicamente a diferença entre os dois? Enquanto o psicopedagogo clínico, ele geralmente o foco dele, do olhar dele, é na parte de reabilitação. O que é reabilitação? Existe uma dificuldade instalada, ou um transtorno de aprendizagem instalado, e ele vai trabalhar para melhorar o processo de aprendizagem desse indivíduo. Geralmente o psicopedagogo institucional trabalha mais de forma preventiva, ou seja, ele vai trabalhar falando basicamente em escola com os seus professores, para orientar os professores para fazer com que as crianças, o grupo escolar, adolescentes, adultos também, possam desenvolver a aprendizagem sem problemas. Porém, o psicopedagogo clínico também acaba sendo preventivo quando ele, ao reabilitar, ele também está trabalhando, prevenindo que outras dificuldades se instalem. Como também o psicopedagogo institucional, apesar de ser preventivo, geralmente o foco dele é preventivo, mas no caso de já ver uma pessoa com alguma necessidade especial, com alguma dificuldade de aprendizagem na escola, ele vai trabalhar para que os professores estejam habilitados para atender às peculiaridades daquele caso. Então, eles trabalham tanto na parte de reabilitação, como também na parte de prevenção. O psicopedagogo, muitas vezes, ele é requisitado só quando já se está instalada uma dificuldade na aprendizagem. E isso não é o que deveria acontecer. Na verdade, esse profissional, como ele avalia, ele orienta e ele pode sugerir diagnósticos, ele também deveria ser observado, deveria ser levado uma pessoa para ser analisada, como é que está a aprendizagem acontecendo, tanto em relação à falta como aos excessos. E às vezes nós não damos olhar para os excessos na aprendizagem. Às vezes nós podemos ter uma criança que está com um excesso, vamos dizer assim, de aprendizagem. A gente pode estar um quadro de uma criança que pode ter superdotação, por exemplo, e essa criança com superdotação, ela vai ter dificuldades na aprendizagem por conta dela aprender em um ritmo muito mais rápido do que as outras crianças, e isso vai gerar desmotivação e muitas vezes quadro de falta de atenção, sendo que muitas vezes essas crianças são avaliadas como crianças com transtorno de déficit de atenção, mas possa ser que não seja TDAH, possa ser que seja superdotação. Assim também como nós temos que levar em consideração os fatores não só fisiológicos, mas psicológicos e sociais do processo de aprendizagem. Então dá para a gente ter ideia de como é um pouquinho complexa a psicopedagogia. Ela é uma ciência que se baseia não na soma, ela não é soma de psicologia com pedagogia, não é isso. É a partir do olhar da psicologia, principalmente da psicanálise, que é de onde vem a psicopedagogia, com o olhar da pedagogia, se forma um outro objeto, que é esse objeto chamado psicopedagogia, que tem suas funções bem delimitadas, que é diferente do papel do psicólogo e também é um tanto diferente do papel do pedagogo. Ok? Então, quando eu procurar um psicopedagogo, na verdade, deveria ser sempre, né? Mas, como nós, muitas vezes, o nosso olhar
de reabilitação toda vez que uma criança apresenta, não só crianças, a gente fala muito em criança, mas também adolescentes, adultos e pessoas também da terceira idade, apresentam alguma dificuldade no seu processo de aprendizagem, alguma dificuldade, no caso das crianças, de déficits na aprendizagem, baixo rendimento escolar, dificuldade na aquisição de leitura e escrita, dificuldade de raciocínio lógico, dificuldade em atenção e concentração, seria alvo para o psicopedagogo avaliar. Como também o psicopedagogo pode trabalhar com adolescentes e também idosos, pessoas que começam já a ter problemas de memória, pessoas que por conta da idade começam a ter dificuldades de raciocínio. Então o psicopedagogo também que trabalha com essa faixa etária deve estar habilitado para reabilitar ou para estimular para que os processos cerebrais aconteçam e que não haja tantas perdas por conta do desenvolvimento da idade, ok? Então é isso. Eu sou Liliane Reis, psicopedagoga com muito orgulho, né? Há uns 16 anos atuando em clínica e realmente eu faço, minha profissão é o meu eu e minha vida, porque com certeza eu aprendi muito nesses 16 anos atuando em clínica psicopedagógica com cada um dos meus pequenos, dos meus médios, que assim eu chamo os adolescentes, e dos grandões também, ok? Grande abraço, até mais.